Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Domingão é dia de Copa do Nordeste, é regionais, é decisão, tem times aí brigando já para passar para a próxima fase, para chegar à semifinal, times jogando a primeira partida das quartas de final de seus campeonatos, que campeonato regional, cada estado tem um regulamento, né? E tem alguns que não tem regulamento, tem alguns estados que, na verdade, um estado, que é o Rio de Janeiro, que não tem um regulamento, tem um troço, é um negócio, uma equação, é mais difícil do que você gravar a tabela periódica. Entender o Campeonato Carioca, a tabela, o regulamento do Campeonato Carioca é mais difícil do que gravar a tabela periódica. Então, estamos por aí nesses campeonatos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, não esqueça, resenha com o Magalhães no Facebook, no YouTube e no Instagram e dê seu like. E vamos lá, domingão tivemos decisões e a última rodada do segundo turno do Campeonato Carioca 2019. E tivemos um clássico, Flamengo e Fluminense, o Fluminense e Flamengo. O Flamengo foi com o seu time basicamente titular. Por que eu digo basicamente titular? Porque não teve o Cuejá. O Cuejá está na seleção, como tem uns 5 jogadores do Flamengo nas suas seleções. Fora isso, time todo titular. Já o Fluminense, o treinador optou por poupar o seu time praticamente todo, com exceção, acho que é do Caio Henrique e do Ganso, que por sinal ele tem que baixar um pouco a bola, o Caio, não estou falando para baixar a bola que ele está metido, não. É em relação à tensão do jogo, ao nervosismo, que ele pode prejudicar o time. Ele é bom jogador, mas de vez em quando ele reclama demais, como tem jogadores no Flamengo também que reclamam demais, e pode prejudicar por reclamação, porque o juiz era um cara bem pacífico. Se é um outro juiz mais esquentado, poderia causar problema. Então tem jogadores que tem que pensar, a gente sabe que a idade e de vez em quando o time está perdendo, isso influencia aqui, porque é jogador de futebol, não é robô, tá com a flor da pele, então a gente entende, mas tem que colocar mais a cabeça no lugar, porque tipo, o Caio Henrique mesmo é titular do Fluminense. Se ele é expulso no finalzinho do jogo com tapa que ele deu lá no René, ele já não ia jogar a semifinal, que vai ser Fla-Flu de novo. Na verdade, Flu-Fla, porque o Fluminense tem a vantagem do empate. Então, jogou Flamengo, Fluminense, Flamengo seu time principal, Fluminense, time todo reserva, garotada, tendo o Ganso, que não fez uma grande partida, e o Caio Henrique. E o Flamengo ganhou de 3-2. Então vamos lá. A galera do Flamengo com o time titular ganhou do time reserva do Fluminense de 3-2. Ganhou. Só que tem que se separar. Tem que separar as coisas e analisar separadamente. Então vamos lá. Por que o Flamengo foi com o time titular? Bom, mais por uma questão psicológica, a meu ver. Mais por uma questão psicológica. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo, independente de estar no segundo turno ou não, o Flamengo já está na semifinal geral. Independente de qualquer coisa, já está na semifinal geral. Que, a meu ver, é o que vale por causa desse regulamento idiota. Então, o que vale é a semifinal geral. O que vale o segundo turno, você ganhar o segundo turno? Que você vai entrar com uma vantagem do empate nessa semifinal geral. É uma vantagem? Lógico que é. Mas o Flamengo já estava garantido, já está garantido na semifinal geral. E o Flamengo ainda não estava garantido na semifinal do segundo turno. O Bangu já está com 15 pontos. A do Flamengo ainda não estava. Porque se o Flamengo não ganha, ou empata, o Cabo Friense ganha, jogando contra o Madureira, entrava o Cabo Friense e o Flamengo ficava fora. Por esse aspecto, pelo lado psicológico do Flamengo
ficar fora de uma semifinal do Campeonato Carioca, provavelmente o psicológico ia bater muito, a pressão ia ser muito grande. E o Flamengo tem jogo pela Libertadores em abril, agora no início de abril. Então, pelo lado psicológico, o Flamengo foi com o time principal para tentar ganhar, se classificar para o segundo turno. Aí é outros 500, E também pelo fato do Flamengo ter perdido, ter sido eliminado pelo Fluminense na semifinal do primeiro turno. Para o Fluminense arriscou. Se vai com o time principal, o Fluminense poderia perder para o Flamengo também. Sem problema. Só que o Fluminense arriscou com medida. Por quê? A probabilidade do Fluminense ficar fora das semifinais do segundo turno eram muito poucas. Tinha que ter uma combinação de resultado muito grande para poder o Fluminense ficar fora do segundo turno. Só que tinha um outro detalhe, que é a semifinal geral. O que acontece? Com essa pontuação, com essa derrota, o Fluminense fica em quarto na pontuação geral. Se o Vasco ganha, o Fluminense está fora. Se o Vasco é campeão do segundo turno, o Fluminense está fora. O Fluminense fica fora. O Fluminense, para estar na semifinal, ele tem ou que ganhar o segundo turno, ser o campeão, que aí ele já entra, ou ele torcer para Bangu ou Flamengo ser o campeão. Porque se não for, o Fluminense está fora da semifinal geral. Então, era um jogo que tinha um risco Fluminense, mas o Diniz resolveu apostar. Agora vamos para o jogo. Então, o que eu expliquei, o jogo tinha um lado principalmente muito psicológico para o Flamengo, mais psicológico. O Fluminense não. O Fluminense entrava mais relaxado e colocava toda a pressão em cima do Flamengo. O Flamengo começou com uma intensidade muito boa. Mas desde o início do jogo, a intensidade do Fluminense não era baixa. Eles estavam errando muito passe, mas a intensidade não era baixa. O esquema do Fluminense dificulta demais o time do Flamengo. Demais. Por quê? A intensidade que o Fluminense bota no jogo, independente de ser time titular ou reserva, atrapalha os planos do Abel. Esse esquema do Fluminense, independente de ser time titular ou reserva, atrapalha o esquema do Abel. Por quê? O time do Abel é um time técnico. O Flamengo é um time técnico. Porém, a agressividade desse time do Flamengo e o poder de marcação é menor do que a agressividade do time do Fluminense e o poder de marcação do time do Fluminense. O time do Flamengo joga melhor quando tem o outro time mais cadenciado, que impõe uma velocidade menor. Aí o Flamengo pode até se dar bem. Não estou falando que não vai se dar bem, mas o Flamengo tem muita dificuldade quando isso acontece. Mas o Flamengo, diferentemente do outro jogo, o Flamengo ficou com a bola no pé. O Flamengo ficou com a bola. E o Flamengo trabalhava essa bola. O Fluminense, quando pegava, também tentava trabalhar. E o Flamengo foi trabalhando essa bola, ficando mais tempo com a bola no pé. Flamengo criando chances de gol, com infiltrações, entrando 4, 5 jogadores toda hora dentro da área, empurrando o Fluminense para trás. O Fluminense não conseguia sair, porque estava errando muito passe, até que saiu o gol do Flamengo. Com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez o gol numa bola rápida, numa jogada rápida, que o Flamengo estava fazendo essa jogada muito rápida, o Fluminense errando muito passe, e num desses erros, vacilos ou erros de marcação, o Everton Ribeiro foi pela ponta direita numa bola lançada longa, ele pegou, jogou, o Fluminense foi 2 marcando e ninguém veio cobrindo essa marcação. Ele conseguiu se livrar, tocou para o Pará, o Pará deu mais um toquinho ali de fundo, cruzou para trás, o Bruno Henrique foi, chapou e fez 1-0. O Flamengo era melhor, dominava o jogo, conseguia controlar o jogo, conseguia colocar o jogo dentro de uma seara onde o Flamengo se sentia melhor, mais confortável.
e fez 1-0. A partir daí o Fluminense começou a adiantar sua marcação. E o Flamengo, mais uma vez, erroneamente, atrasa sua marcação. O Fluminense começa a trocar bola. E começa a acertar os passes. Começa a ficar equivalente à posse de bola. E o Fluminense começa a ir para cima. Mas estava dando aquele penúltimo passe errado. Teve uma bola do Fluminense na trave. Mas teve bola na trave também do Fluminense. Cabeçada do Arão, se não tiver enganado, do Léo Duarte. O Flamengo teve muito mais chances no primeiro tempo do que o Fluminense. O Fluminense teve essa bola na trave. Depois não me lembro mais de chances. As outras foram do Flamengo. O Flamengo manteve a intensidade, mesmo recuando ponto, mas manteve a intensidade, saía muito rápido, os jogadores se movimentando e estava confundindo a marcação do Fluminense, até porque faltava um pouquinho de entrosamento a esse time reserva do Fluminense. Então o Flamengo continuou. O Flamengo poderia ter feito uns 2, 3 gols no primeiro tempo. Teve bola na trave, teve uma bicicleta do Diego, o goleiro fez uma grande defesa. O goleiro do Fluminense que entrou, bom goleiro, ele não teve culpa nos gols. Bom goleiro, fez boas defesas no primeiro tempo. Então o Flamengo jogou bem, com intensidade, durante o primeiro tempo e saiu vencendo. No segundo tempo, o Fluminense voltou e foi para cima. Arriscou, marcou o Flamengo em cima. E o Flamengo continuava com uma intensidade, mas um pouco mais atrás, o que eu já não gosto. O Fluminense de novo conseguiu empurrar o Flamengo para trás. Só que o Flamengo estava com intensidade, saindo com inteligência da defesa para o ataque. Até que, numa dessas saídas rápidas que o Fluminense se abriu, e deu espaço para o Flamengo. Você vai dar espaço para um time que tem jogadores, que tem uma amplitude, uma visão do campo, como o Diego, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, é complicado. É bola obúlica. Foi o que o Fluminense fez. Mas um time corajoso. Eu bato o pau no Fluminense por causa disso. É um time corajoso. Molecada corajosa. Foi para dentro. Foi tentar empatar. Não queria passar essa derrota barata pro Flamengo. Foi para cima. Só que abriu espaço. Esse é o grande problema, tanto do esquema do Diniz, quanto do esquema do São Paulo no Santos. É kamikaze. Muitas vezes é kamikaze. Vai. Pode fazer. Mas toma muito contra-ataque. Então tem que ter um balanceamento. E num desses contra-ataques, o Diego fez um lançamento, um toque de bola, onde a defesa do Fluminense estava toda desorganizada. Pegou a bola, lançou o Bruno Henrique, ele entrou como centroavante, dominou, tirou do goleiro, fez 2-0. O Fluminense deu uma desestabilizada. E o Flamengo mantendo o ritmo. O Fluminense foi para cima, não baixou a bola, manteve a intensidade e foi para cima. Aí num erro de passe do Fluminense, a bola sobrou pro Bruno Henrique, no meio de campo, sozinho, um buraco, tinha o Fluminense todo saindo, o jogador do Fluminense deu passe errado, o Bruno Henrique pegou a bola, dominou, tocou pro Gabigol, ele deu uma olhada, o goleiro saindo, tocou no cantinho, 3-0 o Flamengo. Comemoração, 3-0, time do Fluminense sentiu um pouco, Diego, todo mundo viu o Diego mandando o time continuar no mesmo ritmo, mas o Flamengo não continuou no mesmo ritmo. O Flamengo, naturalmente, que não pode ser isso, o Flamengo não pode, mas deu uma recuada. Não sei se foi a mando do treinador ou do time. E o Fluminense foi para dentro, continuou, porque é estilo do Fluminense, essa intensidade. O Fluminense pode estar tomando de 10-0. Ele vai manter a mesma intensidade, a mesma velocidade, a mesma pressão. Esse esquema do Flamengo dificulta, esse esquema do Fluminense, esquema do Fluminense que o Diniz faz, dificulta muito o Abel. O Abel não sabe trabalhar direito, a meu ver, quando pega um esquema desse jeito. Então o Fluminense, toda vez que jogar contra o Flamengo, com um time sub-10, vai causar um problema. O Flamengo, por causa do esquema. Desculpa. E o Fluminense foi para cima. Não sei se o Flamengo deu uma relaxada. Aí se falar que o Flamengo deu uma relaxada, tá menosprezando o Fluminense. Mas nitidamente com 3-0, o time deu uma relaxada. O estranho é que os 2 gols foram pelo lado do René. Tinha um buraco, tinha uma avenida pelo lado do René. E vamos ser bem sinceros,
René não jogou bem. A dupla de defesa do Flamengo não jogou bem. Não jogou bem. O Pará foi bem, mas a dupla de defesa, Rodrigo Caio e Léo Duarte, não foi bem. E o René também não foi bem. E o jogador do Fluminense, acho que é o Calazans, se eu não estiver enganado, que até o São Paulo... É Calazans o nome do garoto? Agora me fugiu o nome. Muito bom jogador, inclusive o São Paulo quer ele. São Paulo quer ele, tá tentando levar ele. Partiu para dentro na velocidade, partiu para dentro do René. René não tem retomada muito rápido. Ele deu-lhe um tapa, jogou para a linha de fundo. René ficou catando cavaco. Tinha um buraco ali pela lateral, Avenida René. Ele cruzou para trás, o jogador do Fluminense fez 3-1. E o Fluminense foi para cima. O time do Flamengo sentiu. Nitidamente o time do Flamengo sentiu e não conseguiu sair de trás. Não conseguia jogar. O Flamengo parou de jogar. Não sei por qual motivo, ou psicológico, ou o treinador pediu para ficar para trás, mas o Flamengo não conseguia mais jogar. E o Fluminense foi para dentro. Estão perdendo de 3, vão perder de 10, mas dane-se. Vão para dentro, vamos ser um time corajoso. E foi para dentro. E de novo pelo lado esquerdo, lado direito do ataque do Fluminense, esquerdo do Flamengo, sai outra jogada, um cruzamento, onde a defesa do Flamengo fica olhando para a bola. O garoto tinha acabado de entrar, faz um gol de cabeça na cara do Diego Alves, porque a defesa do Flamengo fica catando borboleta. 2 gols do Fluminense. Aí aquele lado psicológico do Flamengo, de ganhar do Fluminense, manter uma pressão psicológica para a próxima fase, a meu ver, vai por água abaixo. Porque o time reserva do Fluminense faz 2 gols do time principal do Flamengo. Não estou menosprezando o Fluminense, mas estava 3-0. O Flamengo toma 2 gols. Então aquele psicológico vai por água abaixo. Aquilo que o Diego pediu, vamos manter a intensidade, não fizeram. E o Fluminense foi para dentro, corajoso. Corajoso, o Fluminense foi para dentro. A partir disso, o jogo deu uma equilibrada. Parece que o Fluminense cansou também um pouco. O Flamengo conseguiu controlar os nervos. Deu uma equilibrada, o jogo ficou meio tenso, meio pegado. O Paulo Diego entrou, foi expulso. Na verdade, ele não teve maldade, ele foi imprudente. A expulsão dele, ele foi imprudente. Teve uns empurras, arranca-rabo lá. O juiz fez, o árbitro fez por menos. Mas terminou o jogo, o Flamengo conseguindo controlar os nervos e controlar a partida. E terminou Flamengo 3-2, classificado para a semifinal do segundo turno contra o próprio Fluminense. O Fluminense foi em primeiro lugar no seu grupo olha a diferença. O Fluminense foi campeão do seu grupo, líder do seu grupo, com 11 pontos. O Flamengo, que ficou em segundo no seu grupo, tem 14. O segundo colocado do grupo do Fluminense é o Vasco, que conseguiu se classificar porque o Volta Redonda surpreendentemente perdeu em casa pro Boa Vista, que está na parte de baixo da tabela, no meio da tabela, surpreendente. Era só o Volta Redonda empatar que se classificava, mas perdeu, o Vasco entrou. Então, o Vasco com 8 pontos, o primeiro colocado do grupo do Flamengo, o Bangu, tem 15. Quase o dobro de pontos do segundo colocado do grupo do Fluminense. Ou seja, a impressão que dá é que o grupo do Flamengo e Bangu foi mais forte do que o do outro grupo. Só que isso agora interessa pouco. O Flamengo com 14 pontos e o Fluminense com 11, o Fluminense é primeiro. O empate é do Fluminense. E no outro, o empate é do Bangu e Vasco. Então, nesse jogo, o Flamengo mostrou um bom futebol durante um período. Depois, o 3-0 tirou um pouco da intensidade do Flamengo. Se o Flamengo jogar sem intensidade contra o Fluminense, vai perder todas. Todas. Porque o esquema do Fluminense complica o do Flamengo pelas características dos jogadores. Então o Flamengo tem que manter intensidade o tempo inteiro. Não estou falando que o Fluminense fez 2 porque o Flamengo relaxou. Não foi isso. Mas dá nitidamente que você está 3-0, dá uma baixada de bola. Esse é o perigo. Baixou bola, o Fluminense poderia ter até empatado esse jogo. Então, o Flamengo tem que aprender com isso. Ganhou, fez
um período da partida muito bom, outro não, baixou a intensidade, para se analisar, mas o Flamengo ganhou. Agora tem uma vitória do Fluminense na semifinal e outra vitória do Flamengo. Agora vão decidir uma semifinal, aonde se inverte os papéis. Na semifinal do primeiro turno, o Flamengo tinha um empate e o Fluminense tinha que ganhar. Agora se inverte. O Fluminense tem um empate, o Flamengo tem que ganhar. Então a tendência é que o Flamengo tenha que sair. O Flamengo saindo vai dar contra-ataque para um time que tem uma intensidade maior do que a do Flamengo. O jogo é complicado, muito complicado, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Porém, o esquema tático do Diniz, a meu ver, dificulta mais o Flamengo do que o esquema tático do Flamengo dificulta o Fluminense. Então acredito que o Flamengo vai ter mais dificuldades nessa semifinal, justamente por causa do esquema tático e principalmente porque os jogadores do Flamengo, em relação à marcação, eles cercam, eles não marcam. Mas vamos ver, tudo pode acontecer, futebol é futebol. Mas psicologicamente, o que o Flamengo projetava, o Flamengo não conseguiu, psicologicamente. E talvez o Fluminense, mesmo derrotado, psicologicamente saia mais fortalecido do que o Flamengo. Mas isso tudo é hipótese. Quando começar o jogo no meio de semana para a semifinal, aí que a gente vai ver quem é quem. Mas, minha opinião é essa. O esquema do Fluminense dificulta e muito o Flamengo. O esquema do Flamengo até dificulta, mas não no mesmo grau que o esquema do Fluminense causa no Flamengo. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Um grande abraço e conto com a participação de todos. Valeu, fui, tchau.